Uma criança é sequestrada em plena luz do dia e um casal é fundamental na investigação. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que são um mistério ainda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também para ajudar bastante aqui o canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Hayley Mary Owens nasceu no dia 18 de agosto de 2003 em Springfield, no Missouri. Filha do casal Stacy e Ryan, sua mãe a descreveu como uma menina que estava sempre sorrindo e disposta a ajudar as pessoas. Stacy, que trabalhava como babá, e sua filha adorava ir junto para ajudar a cuidar dos bebês e crianças. No dia 18 de fevereiro de 2014, uma terça-feira, Hayley, que estava com 10 anos, estava aproveitando a tarde, que estava mais quente do que o normal, e caminhava pela West Lombard Street. Ela estava voltando da casa de uma amiga sozinha, já que sua casa ficava a poucos minutos a pé, e ela conhecia o caminho, já tinha feito isso algumas vezes. No momento, passava um pouco das 4:30 da tarde. A criança adorava fazer essas curtas caminhadas sozinha. Ela gostava muito de passar o tempo com seus amigos, e aquele dia foi muito divertido, já que ela passou a tarde na casa de sua amiguinha brincando. Carlos e Michelle Edwards notaram Hayley andando pela calçada perto de sua casa em Springfield naquela tarde. Eles estavam na garagem terminando alguns trabalhos no quintal. Depois de verem a menina, eles também perceberam uma Ford Ranger passar por Hayley. A caminhonete deu meia volta e parou ao lado da menina para pedir informações. O motorista perguntou a Hayley se ela sabia onde ficava tal rua, e ela respondeu que não, se afastando do veículo. Quando Hayley começou a se afastar, o motorista da caminhonete abriu a porta e gritou: "Ei, vem aqui um minuto." Quando ela deu um passo para se aproximar do veículo novamente, o motorista avançou sobre ela e a puxou para dentro da caminhonete. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. O casal, o Carlos e a Michelle, eles não podiam acreditar naquilo que eles estavam vendo. Ele até tentou sair correndo atrás da caminhonete, gritando para o motorista parar. Ele quase alcançou a caminhonete, mas infelizmente, bem na hora, o motorista arrancou e ele não conseguiu salvar a garotinha. Michelle ligou para a emergência e contou tudo à operadora. Ela forneceu uma descrição detalhada do motorista, do carro, e ainda forneceu o número da placa, IYF 454. Carlos estava desesperado e começou a bater em todas as portas da rua para descobrir onde Hayley morava. Ele acreditava por ela ser uma criança que provavelmente ela morava perto. A polícia fez buscas na região e conversou com vizinhos. Como tinha o número da placa, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Eles conseguiram rastrear a caminhonete até a casa da família Woods, localizada na cidade de Ash Grove. Eles descobriram que quem dirigia aquele carro era um homem chamado Craig Michael Wood, que não morava mais na casa dos seus pais. Craig era um funcionário do distrito escolar de 45 anos e treinador de futebol juvenil. Quando a polícia chegou à casa de Craig, ele não estava em casa. Então, os policiais decidiram esperar por ele. Os policiais viram uma caminhonete Ford Ranger parar na garagem por volta das 8:30 e tinha o mesmo número de placa que eles estavam procurando. A polícia se aproximou do carro e Craig saiu do veículo e eles puderam ver que o homem estava com um rolo de fita adesiva na mão. Craig disse à polícia que sabia por que eles estavam ali. Os policiais perceberam que o homem tinha cheiro de água sanitária. Ele disse às autoridades que tinha acabado de visitar um mercado próximo. Os policiais então disseram que ele precisava ir até a delegacia para prestar o seu depoimento. No interrogatório, ele disse que a caminhonete era dele, mas se recusou a responder qualquer pergunta sobre Hayley. Havia sangue seco no seu lábio inferior e em um dos seus dedos. Os detetives também perceberam que ele tinha algumas marcas vermelhas no pescoço e nas pernas, como se fosse um arranhão. A polícia perguntou a Craig o que ele fez naquele dia, e ele disse que foi até um Walmart, que ficava perto, 2 vezes,
Eles perguntaram o que ele foi fazer nesse Walmart e ele disse que comprou água sanitária e um limpador de ralos. Ele também disse que depois que foi ao supermercado, ele passou em uma lavanderia para deixar algumas roupas para lavar. Os policiais perguntaram mais uma vez sobre Haley, mas ele se recusou a responder. Enquanto isso, outros policiais estavam investigando sua casa. Eles perceberam que havia um forte cheiro de água sanitária vindo do porão. Os degraus e o chão do porão estavam molhados e havia um ventilador ligado. A polícia encontrou garrafas vazias de água sanitária, mas foi só isso. Eles isolaram o local e saíram. Ele tinha um ventilador soprando lá embaixo e o cheiro de alvejante era muito forte, disse um dos policiais. A polícia precisava de um mandado de busca antes de poder revisar totalmente a casa e eles rapidamente conseguiram um. Quando voltaram para casa, notaram que a cama de Craig não tinha roupa de cama e na cômoda do quarto, a polícia encontrou 2 histórias, escritas à mão por ele. As histórias continham fantasias de encontros sexuais entre um homem adulto e meninas de 13 anos. Havia fotos de 2 meninas também. As meninas das fotos eram estudantes da escola onde Craig trabalhava. Os policiais então desceram mais uma vez até o porão e por lá eles perceberam que havia algumas caixas de plástico bem grandes e quando eles abriram uma delas, fizeram uma terrível descoberta. O corpo nu de Haley estava embrulhado em sacos plásticos pretos. O corpo de Haley estava molhado e cheirava a água sanitária. Havia hematomas nos lábios, bochechas e orelhas e marcas de ligadura nos pulsos, e eles então deduziram que ela foi amarrada em algum momento. A polícia também percebeu que a garotinha tinha levado um tiro na nuca. Também havia marcas de uma agressão sexual. Um pouco depois, uma autópsia revelou o que os detetives já imaginavam. A causa da morte foi por causa do tiro que ela levou na nuca. Ela foi baleada a queima-roupa. A polícia encontrou um cartucho de calibre 22 no porão. O cartucho foi disparado de um rifle que foi encontrado trancado em um cofre para armas em um depósito na casa de Craig. A polícia vasculhou a área fora da casa de Craig, perto de sua casa e ao longo das rotas que ele percorreu naquele dia. Eles encontraram as roupas de Haley em uma lixeira, atrás de um shopping. A polícia então conseguiu as imagens da câmera de segurança e viram Craig colocando as roupas da criança no lixo. A polícia foi até o Walmart para ver se Craig estava lá naquele dia, como ele havia dito. As imagens de segurança revelaram ele comprando água sanitária e um limpador de ralos, como ele tinha falado para a polícia. Isso aconteceu 1 hora depois que Haley foi sequestrada na calçada. Depois de todas essas provas, Craig foi acusado de assassinato em 1º grau e declarou-se inocente. Mas o caso da promotoria era forte. Eles tinham evidências que incluíam o depoimento do Carlos e da Michelle Edwards, os ferimentos no corpo da Haley, o cartucho e a arma usada para tirar a vida da garotinha, e também que o corpo dela foi encontrado na casa dele. Embora o homem tenha se declarado inocente, seu advogado admitiu que Craig realmente cometeu o crime, mas argumentaram que não foi premeditado e, portanto, não deveria ser uma acusação de homicídio de 1º grau. O argumento deles é que Craig agiu impulsivamente quando sequestrou Haley, e isso aconteceu devido aos impulsos reprimidos há muito tempo que Craig tinha e ao uso de metanfetamina. Craig Michael Wood nasceu em 25 de março de 1968. Ele trabalhou em Springfield como paraprofissional e trabalhou por 16 anos como treinador de futebol escolar. Ele também trabalhou lá supervisionando suspensões e como auxiliar de professor e professor substituto. A polícia encontrou mais de 1 dúzia de armas de fogo em sua casa, assim como pornografia infantil, como dito antes. Craig tinha antecedentes criminais. Em 1990, ele se declarou culpado e foi multado em $100 após ser encontrado em posse de uma substância controlada. Em 2001, ele foi condenado pelo delito de roubo de vida selvagem. Os amigos dele relataram que ele nunca se casou ou teve filhos, e era um músico amador de bluegrass. O julgamento de Craig Wood começou em 30 de outubro de 2017, e os promotores pretendiam buscar a pena de morte. Em 2 de novembro, o júri considerou o culpado de homicídio em 1º grau. O mesmo júri não conseguiu chegar a um acordo sobre um veredito unânime para a pena de morte para Craig, cabendo ao juiz decidir sobre a sua sentença. Em 11 de janeiro de 2018,
o juiz condenou Craig Wood à morte por injeção letal. Apesar de se opor à decisão do Estado de buscar a pena de morte em vez de aceitar o acordo judicial de Craig para a vida sem liberdade condicional, a mãe de Hailey, a Stacey, expressou apoio à sentença de morte a ele, após o julgamento, afirmando que o Craig recebeu o que merecia. Uma vigília à luz de velas foi organizada alguns dias após o sequestro de Hailey. Milhares de pessoas marcharam pela cidade, terminando em uma passarela decorada com luzes roxas, a cor favorita da criança. Um parquinho chamado Hailey's Playground foi dedicado a ela. A família de Hailey, acompanhada pela família de Craig Wood, defendeu a lei de Hailey, que consolidaria os sistemas nos quais um alerta Amber é emitido, permitindo que um alerta fosse emitido mais rapidamente pela polícia local. Depois de quase 5 anos e meio, a lei foi aprovada em 2019 e assinada pelo governador Mike Parson em julho. A lei entrou em vigor em 28 de agosto de 2019. Craig ainda está aguardando a sua execução. Em fevereiro de 2022, 8 anos se passaram desde o sequestro, agressão e assassinato de Hailey Owens. Ela completaria 19 anos naquele ano. É muito difícil para mim chamar hoje de aniversário, o que normalmente é algo a ser comemorado, disse o David Raisin, o advogado que representa os pais de Hailey. Ele quer que o dia 18 de fevereiro de 2014 não seja esquecido. O caso de Hailey foi a forma definitiva de abuso infantil. Todos devem permanecer atentos para identificar o abuso e proteger as crianças em todos os lugares. Se você ver algo, diga alguma coisa. Não guarde isso para você. Se você nos perguntar qual foi o caso mais difícil com o qual tivemos que lidar, este é o que vem à minha mente imediatamente, disse o major da polícia de Springfield, Ted Peters. Peters se lembra de ter recebido a ligação como se fosse ontem. Ele era o tenente responsável pela investigação do caso de Hailey. Este é um assunto que sempre estará fresco e claro em minha mente, muito depois de eu me aposentar. Se não fossem as testemunhas que ligaram com o número da placa, este teria sido um caso muito mais difícil de se resolver, completou Peters. Michelle Edwards, a mulher que viu o sequestro de Hailey, disse que nunca tinha conhecido a garotinha antes, mas pensa na menina todos os dias. Hoje em dia ela toma remédios para ansiedade e muitas vezes não consegue trabalhar nos dias em que está dominada pela dor e culpa. Estou com raiva de mim mesma por não ter me levantado e saído assim que ele parou e pediu informações para ela, disse Michelle em meio às lágrimas em uma entrevista em 2019. Embora Michelle acredite que a culpa seja sua, a polícia de Springfield elogiou o casal Edwards por seus esforços naquela tarde, até mesmo premiando-os com medalhas. A tia de Hailey os chamou de heróis. Se não fosse pelo estado de alerta e ação rápida do casal Edwards, esse crime ainda poderia estar sem solução. Nos dias seguintes ao sequestro, o jardim da frente do casal, em Lombard Street, se transformou em um memorial improvisado para Hailey, com pessoas deixando bichinhos de pelúcia e velas. Cada vez que Carlos e Michelle saíam, eles eram lembrados. Agora, os Edwards estão criando sua neta de 8 anos, e eles ainda são lembrados todos os dias. Embora o crime tenha tido um impacto direto na vida dos dois, eles dizem que não foram os únicos afetados por tudo aquilo que aconteceu. Não há muitas crianças que você vê, pelo menos por aqui, que saem para brincar, disse Carlos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, terrível, a gente viu a forma como isso afetou as pessoas daquela cidade, principalmente a Michelle e o Carlos, que eles presenciaram tudo aquilo, o Carlos tentou ajudar, também eles foram muito importantes com aquilo. Mas a gente viu que eles sofrem com isso até hoje, a Michelle tem crises de ansiedade por tudo isso, e eu achei interessante trazer esse caso, porque mostra não só o que aconteceu, o que foi terrível, mas também a forma como isso afetou todas as pessoas daquela cidade, o casal que viu e também a sua família. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.